Olá, estrelinhas, como vocês estão? Eu não vou perder muito tempo, tá? Explicando o método, tá, do jogo. Eu vou ler essas cartas para vocês, porque é muito interessante. Ah, vocês que estão pensando, né, em viajar, que estão levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Vocês também que estão, né, é, preocupados, né, com a situação, mas precisam continuar vivendo e estão entre a cruz e a espada em relação ao Covid-19, prestem atenção nesse jogo, ok? Aqui temos a doença totalmente descontrolada, não tem um controle. Essa doença não está controlada, ela está totalmente descontrolada, diria eu que até pior que no começo. Descontrolada para ela não seria bom para nós, porque descontrolada para ela cria uma ordem não muito favorável para nós. Por mais que ela se sinta, né? Eu coloco ela, embora o vírus, né? Seja um vírus, não seja vivo, né? Mas esse vírus, por mais que as pessoas tentem conter ele, destruir ele ainda ele está de pé, né? Ele está de pé e em ação, né? O que ele pode trazer para nós, além da doença, além da morte, né? Além do aqui é o imalato, né? O sofrimento, o doente, né? Ele pode trazer conflitos, né? Aqui a gente vê os governos autoritários que não conseguem lidar bem com a imprevisão desse vírus, né? Que não tem como contê-lo no momento. E esses governos estão muito mais preocupados com o dinheiro, os problemas financeiros que essa doença pode vir a trazer, né? Para o mundo, para eles e enfim, do que propriamente dito com a doença. Né? O que preocupa é que esta contenção, né? Porque aqui a gente vê alguém um tanto contido, segurando na cadeira vermelha. Sempre que aparece, quando eu vou tirar para Covid, a respeito do Covid-19, a cor vermelha sempre representa o vírus, né? Nesse meio tempo, nessa meia pausa que vai ter de uma certa tranquilidade, né? Essas autoridades vão trabalhar o dinheiro, não a doença, tá? Resumidamente, nesse conjunto todo de cartas, posso dizer e afirmar que, né, estamos próximos de uma onda muito maior do que a que estamos vivendo hoje, né? Se em 2020 lamentávamos, né, a morte de 10 mil pessoas depois de meses de pandemia, hoje em dia não é de se saber, não precisa jogar carta, tá aí nas notícias, 10 mil pessoas morrem em 2, 3 dias, né? E isso não pode ser normalizado. As medidas de contenção deste vírus, tá? O que vai gerar é a doença, tá? De pessoas jovens. Antigamente, há meses atrás, os grupos de risco eram os velhos. Obviamente, os velhos estão se vacinando, né? Estão sendo vacinados. Esse risco passa para as crianças jovens. A viuvez fala sobre isso, né? Mas tudo isso daqui é algo que também insere, né, os poderes sobre nós. A questão é, quem está no comando hoje é o vírus, né? Então, o viúvo,
né? Fala daqui das dores, as dores que não podem ser evitadas, né? Não por conta de pessoas mais velhas que vão desencarnar, né? Nessa terceira onda, a gente vai ver pessoas jovens, pessoas que não estão dentro da faixa de risco, né? Sofrendo os males dessa doença. E o que toda essa administração, porque aqui a gente vê uma administração da doença, não para sanar a doença, mas para evitar problemas de dinheiro, né? Para evitar crises financeiras, né? A doença, embora ela esteja em primeiro plano aqui, ela está em primeiro plano para o contexto geral, para o contexto da humanidade, porém, na cabeça da maioria dos governantes, a preocupação é dinheiro, não é a vida humana, tá? Não é o que isso pode causar. E essa administração errada que está tendo, principalmente aqui no nosso Brasil, porque quando eu foco no Brasil, é a morte. Né? A morte, porque o amor é deixado de lado, né? O amor é deixado de lado pelo dinheiro. E aqui confirma. A morte, porque o que está se levando em conta é a fortuna, é o dinheiro, né? É a estabilidade financeira e econômica. Basicamente, todos os gestores, principalmente o nosso, né, gente, estão se baseando nisso aqui. A gente pode ver isso no comportamento do nosso governador, que dá lockdown, espera as UTIs esvaziarem. Quando o Sistema Único de Saúde esvazia, ele libera de novo as pessoas, libera de novo o comércio. Então, não está havendo uma contenção da doença. As cartas confirmam, está havendo uma administração da doença, aonde o amor é cortado, aonde o amor não é a compaixão, o preocupar-se com os reais perigos da doença não é a prioridade dos governos. Enquanto isso, nós estamos aqui, né? A carta da falsidade, basicamente fingindo que não acreditamos em nada, né? A maioria das pessoas não estão harmonizada com esse tempo, então estão em negação, né? Tira pelo meu vizinho que ainda tá assando carne do resto do churrasco do final de semana. Vocês estão ouvindo o Zezé de Camargo aí ao fundo. Mas esse é um comportamento geral da maioria das pessoas que contribui para a morte, para a doença e para o poder desse vírus que causa essa doença. A nossa negação, né? A nossa negação contribui para a morte, para a doença e para que esse vírus continue no poder. Isso porque nós estamos sendo direcionados, né? Pelos governos, pelas autoridades, entendeu? A crer nisso, quando na verdade o que eles querem mesmo é dinheiro. A gente tem aqui, né, confirmando a soberba, que não ama, né, que se adapta aos novos momentos para ter o dinheiro, não a cura. O penseiro vem representando os médicos. Os médicos estão bastante confusos em relação ao que anda acontecendo com a doença, tá? Existe uma confusão muito grande aí, porque eles ainda não sabem se a vacina vai dar certo, né? Se a vacina vai ter que ser anual, como é que vai se comportar, né, o mundo mediante a vacina. Mas é o que temos e devemos respeitar, porque é algo que foi muito bem
pensado, muito bem trabalhado, e a única autoridade que devemos ouvir, que devemos escutar, são os médicos, mas médicos de verdade, autoridades no assunto, certo? Para nós, o conselho ainda é estar dentro de casa, não ficar em um estado de negação, soberbos, né? Como se isso daqui não fosse nos atingir, né? Muito pelo contrário, estamos sujeitos a isso, né? Então, o conselho das cartas ainda é esperar com paciência e calma no conforto dos nossos lares. Ah, Luana, mas eu não posso ficar em casa, não tenho como guardar a quarentena. Vibrem amor e a morte se afasta de vocês. Não ignorem a situação e a morte se afasta de vocês. Não tentem enfrentar este momento ou viver como se ele nunca tivesse acontecido, ou tentar trazer os tempos de agora para um momento onde essa doença não existia. Aceite o momento da vida e espere com calma e tranquilidade esses momentos passarem no conforto da sua casa, seguindo as recomendações médicas. E isso também vale para, mesmo depois da vacina, continuar com as medidas de segurança. Não pode ficar em casa, precisa trabalhar, precisa pegar ônibus cheios, trem cheios, metrô cheio, não tem como viver dentro de casa, precisa ganhar o dinheiro, vá e o faça. Quem puder fazer de casa, ótimo. Quem não puder fazer de casa, protejam-se, ok? Protejam-se. Protejam-se, né? Com o que a gente tem em mãos para lutar contra esse vírus. Usem máscaras, troquem as máscaras de 2 em 2 horas, álcool em gel, não esfregue os olhos, mão na boca, lave bem os alimentos, tudo o que a essa altura de pandemia nós já sabemos, né? Porém, essas cartas em um conjunto geral revelam uma piora, tá? Do estado da pandemia nos próximos 2 meses, né? Revela uma terceira onda de morte vindo por aí. E todos os governos, todos, sem vírgula, vai priorizar o bem-estar financeiro e econômico e não a vida das pessoas. Então pensem, neste momento não existem pessoas se reunindo para evitar mortes de pessoas. Existem pessoas se reunindo para evitar problemas econômicos, ou seja, ninguém liga para você, ninguém liga para nós. Então, faça a sua parte por você. Preserve-se, cuide-se, ame-se. É o melhor. Não temos mais ninguém por nós. A única coisa que temos por nós, que pode agir por nós favoravelmente a nós, somos nós mesmos, para que essa doença não leve mais pessoas, para que essa doença não se torne algo terrível que ela ainda não se tornou. Eu falei o ano passado e algum tempo atrás sobre mutações. Já houveram essas mutações, principalmente no Brasil, né? Já houveram essas mutações. Então, assim, cuidem-se.
A única pessoa que pode ajudar vocês, nos ajudar, somos nós mesmos. Ninguém se importa.